Preste atenção nos detalhes. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É o que está escrito aqui, olha. Gente, qual é a importância desses dois versículos aqui, no tecido, neste lenço, no lenço da oração? É para você tomar posse. Está escrito, está na Bíblia. Deus mudou? Não. Então, quando você for orar, apresenta a Deus o que está escrito. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós vamos ministrar a Tua palavra. E se a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Tua palavra, muitas vidas serão alcançadas, milagres estarão acontecendo para a Tua glória, que assim seja. Então desocupe as tuas mãos, tenha plena liberdade, pode aplaudir esta palavra, dá um glória a Deus, amém. Se assenta. Gente, é importante que você não se distraia por nada, que você preste atenção na palavra, porque no momento da oração, teu coração tem que estar tomado pela fé. Queridos, eu começo dizendo o seguinte, que Deus é soberano. Deus cura de várias maneiras. Deus, Ele age como Ele quer. Eu não tenho que questionar. Deus age e trabalha de várias maneiras. Ele tem vários métodos. Os lenços e aventais de Paulo, lembra do talit que eu levei para o monte, que eu consagrei lá no monte? Paulo, ele era um trabalhador. Paulo, ele era um comerciante. Ele não era somente pregador do Evangelho. Ele trabalhava com as suas próprias mãos, fabricando tendas. E era um serviço manual. E não era, amados, fabricar tendas naquela época, não era somente pano, tecido. As tendas eram feitas de couro de animais. Então dá para você imaginar o grande apóstolo Paulo em um trabalho manual, um comerciante, fabricando tendas, pele, couro de animais, naquele sol quente da Palestina,
E ele, como um trabalhador braçal, porque era um trabalho manual, ele tinha lenços. Para quê, pastor? Para que os lenços? Era comum eles usarem no pescoço. Enxugar o suor. Usavam na cabeça como se fosse um cocar. Sabe os índios, quando tem aquele cocar? Eles colocavam esses lenços no pescoço, na cabeça, o sol quente da Palestina, aquele trabalho pesado, um trabalho manual, o suor. Ele tinha que usar aventais, porque ele lidava com a pele, o couro dos animais. Então Paulo, ele tinha o seu dia a dia, o seu trabalho. Ele não somente pregava o evangelho e operava milagres, mas ele tinha os seus afazeres, como qualquer um de nós. E como ele não podia alcançar os doentes, aqueles que estavam distantes, o que é que se fazia? Os lenços, aventais. E eu não tenho dúvida, amados, Paulo era ungido do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? E aqueles lenços e aventais carregados de unção, do poder de Deus, aquele suor que escorria, que ele enxugava, pescoço, rosto, aqueles lenços carregados de unção, como ele não podia alcançar, ele não conseguia alcançar aqueles doentes que estavam distantes. Qual foi a solução? Vamos levar. Leva. E a Bíblia diz o quê? O que é que a Bíblia diz aqui? Que quando as pessoas recebiam um toque desse tecido, desse lenço, desse avental, os enfermos eram curados. Dá um glória a Deus. Eu imagino que aqueles lenços e aventais eram como uma bateria. Outro dia eu tive problema. Eu tive problema com o carro dentro da garagem. Na hora de ligar o carro, nem sinal. Dava na partida, nada. É motor de arranque, é bateria, do que se trata. Aquela agonia. Acionei o seguro. Chegaram em casa. Estava na garagem. O mecânico olhou. Falou, olha, é bateria. A bateria está descarregada. Aí eu fui com ele até a oficina. Eu fui com ele até a oficina dele. Ele pegou uma bateria que ele tinha lá, carregada. Quando ele colocou, e que a gente deu a partida no carro,
Eu acho que os lenços e aventais de Paulo, como uma bateria, carregado de unção do poder de Deus. Quando chegava nas pessoas enfermas, doentes, o toque era só encostar o fio, era só encostar os cabos, era só encostar o tecido, o pano, o avental, pá! As pessoas eram curadas. Os demônios fugiam. Dá outro glória a Deus. Agora eu quero ler um versículo que eu quero parar com você, tão conhecido, mas tão conhecido, que eu quero trazer aqui alguns elementos para você entender essa passagem da unção. Vai comigo em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Versículos 14 e 15. Preste atenção. Está alguém entre vós doente? Hoje nós vamos tratar da unção de cura das doenças, com esse azeite, com esse óleo aqui, com essa essência, cedro. Todos serão ungidos, inclusive o pano da oração. Inclusive o pano da oração que vai ficar com você. Você vai levar para casa. Para de repente, você que está crendo, colocar em alguém enfermo, alguém que não tem condições de vir até a igreja, alguém que está distante. Você pela fé, não eu creio, está escrito, aconteceu com Paulo. Deus trabalha, Deus cura de várias maneiras. Deus não tem só um método de cura. Irmãos, é que eu fico preocupado aqui com o nosso tempo. Mas mesmo Jesus, ele orava, ele colocava as mãos, a pessoa era curada. Ele orava à distância, liberava uma palavra sem colocar as mãos, e a pessoa era curada à distância. Uma hora ele pega com a sua saliva, barro, ele faz um lodo e joga nos olhos do cego. Quer dizer, Deus opera da maneira que Ele quer. E Paulo usou isso aqui, o lenço da oração. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Agora preste atenção para você entender. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Ou seja, chame os oficiais, os anciãos, os presbíteros da igreja e orem sobre proximidade, colocar as mãos, ungir. A pessoa está ali, encostada, ali próximo. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o. A pessoa está aqui, como você. Você vai ser ungido porque você está aqui. Mas como é que eu posso ungir quem não está aqui? Como é que eu posso ungir quem está longe? Mas você que está aqui vai receber a unção. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os oficiais da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, diga a oração da fé. Diga fé. A oração da fé salvará, curará o doente. E o Senhor o levantará, diga o Senhor. Diga é o Senhor. O levantará. O Senhor o levantará. Preste atenção. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Preste atenção em alguns elementos. Preste atenção em alguns elementos. Está alguém doente? Ok. Orem sobre ele. Unção com óleo. Diga a unção. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Orem sobre ele, ungindo-o com azeite. Para ungir tem que colocar as mãos, tem que passar o óleo que é símbolo do Espírito Santo. E o que é que diz a Bíblia? Continua dizendo, em nome do Senhor. E a oração da fé. Azeite, unção. Olha aqui na minha mão. Azeite, unção, símbolo do Espírito Santo. A oração da fé. A necessidade da fé. A necessidade da fé. Salvará o doente. E quem é que cura, quem é que levanta, quem é que faz a obra? O Senhor o levantará. Quem é que vai te curar? É o pastor? É a igreja? É o homem? É o azeite? É o tecido? É o pano? Quem é que vai te curar? A igreja! O Senhor. É Deus que vai te curar. E o Senhor o levantará. E aqui me chamou a atenção. É o que eu falei, mas não preguei, mas comentei. Se houver cometido pecados, me dá a entender, porque antes do pecado, não havia doenças, enfermidades no jardim do Éden. Adão e Eva, eles não sabiam o que era doença, não sabiam. A enfermidade veio depois do pecado. Eu não estou dizendo que quem está doente está cometendo um grande pecado, mas todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito. O homem nasce em pecado. Quem está entendendo, pastor? Então, a enfermidade tem muito a ver, porque veio depois do pecado. E Satanás, ele usa seus espíritos, os seus demônios, espíritos de enfermidade, para colocar a doença. Então, se houver cometido pecados, já que ele está curado, se ele foi curado, então os seus pecados foram perdoados. Lembra aquele paralítico que desceu pelo telhado? Ele foi carregado pelos seus 4 amigos, não conseguiram entrar no lugar onde Jesus estava, eles subiram pelo telhado, abriram o telhado, desceram o paralítico diante de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: ei, os teus pecados estão perdoados. Pronto. Olha aí, está blasfemando. Como está blasfemando? Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. Então Jesus é Deus. Dá um glória a Deus. Porque ele não só fez aquele coxo, aquele paralítico se levantar e andar, como ainda ele disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus encontra ele lá na frente e ainda diz: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, a doença, a enfermidade tem muito a ver com o pecado. Vai comigo no livro de Êxodo, capítulo 15. Livro de Êxodo, capítulo de número 15. E o versículo de número 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos,
inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, que eu permiti, eu pus nos egípcios. Por quê? No Egito havia idolatria. Eles adoravam vários deuses. E Deus disse: eu vou trazer juízo sobre os deuses do Egito. A idolatria fez com que Deus permitisse a enfermidade nos egípcios. E Ele está dizendo: se vocês me ouvirem, atento à voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, ou seja, obediência, enquanto houver pecado, Deus não opera. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui? Quer ver uma coisa? Coloca para mim no telão. Eu não pedi, mas eu vou pedir para colocar rapidamente. Salmo 103, versículo 3. Irmãos, por que você acha que nesse versículo, Salmo 103, versículo 3, está escrito: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades? Por que iniquidade e enfermidade estão juntos no mesmo versículo? Por que Deus está dizendo: é Ele, Deus, que perdoa todas as tuas iniquidades e também sara todas as tuas enfermidades? Porque existe uma relação entre a iniquidade, o pecado e a enfermidade. E Deus está dizendo: ei, me obedeça. Nenhuma das enfermidades eu vou permitir sobre ti, que eu pus lá no Egito, por causa da idolatria. Eles pagaram o preço, mas o meu povo não é para viver isso, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Oh, Racharamanaias. Então você volta comigo lá no livro de Tiago. Volta comigo lá no livro de Tiago, capítulo 5. Se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite. O que é que Paulo está fazendo aqui? Os seus lenços e aventais, ungidos, consagrados, cheios do poder de Deus, como se fosse uma bateria espiritual. Lenços ungidos e consagrados eram levados até os enfermos. A unção à distância. Está alguém entre vós doente? Compareça diante de um presbítero, de um oficial da igreja. Você vai receber a oração, vai receber a unção, e você vai ser curado pela fé, porque o Senhor vai te levantar. Então é a unção à distância, porque era consagrado, era ungido aqueles lenços e aventais. Quem está me entendendo aqui? E Deus, o que diz o versículo? E Deus, pelas mãos de Paulo. Quem é que fazia o milagre? Através de Paulo. Preste atenção. Não é o lenço, não é o azeite, não é o homem, não é o apóstolo. Deus é que fazia os milagres extraordinários. E eu vou te dizer algo que você talvez nunca recebeu essa informação. É a primeira vez na Bíblia, a primeira e única vez, que o médico Lucas
porque quem escreveu o livro de Atos foi um médico chamado Lucas. Ele, como médico, ele reconheceu que através de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, maravilhas fantásticas. Era Deus que operava. E o Senhor o levantará. Você está percebendo a relação, irmãos? Que aqui tem com Tiago, da unção, com óleo, com azeite. Então, a necessidade da fé. Isso é outra coisa. Olha aqui para o teu pastor. Olha aqui para o pastor. Gente, não adianta você pegar isso aqui, está ungido, está consagrado, está escrito aqui a palavra de Deus que você pode usar como argumento, né? Usar isso aqui como ponto de contato, colocar sobre a tua enfermidade. Se você não tiver fé para ser curado, não vai acontecer nada, irmãos. Te falo isso com todo carinho. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra? 12 anos, com aquela hemorragia, gastou tudo o que tinha, indo de mal a pior. Ela ouviu falar de Jesus, e ela colocou no seu coração: se tão somente eu for até ele, e tocar nas suas vestes, eu serei curada. Tocar nas vestes, tocar no tecido, tocar nas vestes, eu serei curada. E ela era considerada, por causa da sua doença, uma mulher imunda, impura. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia tocar em ninguém. Mas a ousadia da fé, diga ousadia. Diga ousadia. Aquela mulher, ela teve uma ousadia tão grande, que ela foi até Jesus declarando a sua cura. Você tem que, com ousadia, também declarar a sua cura hoje à noite. Você tem que declarar a tua cura com ousadia, com fé. Olha aqui para o pastor, você vai levar um susto. Ela não podia tocar em ninguém. E eu te pergunto, ela pediu permissão para tocar em Jesus? Ela pediu permissão para tocar em Jesus? Mas como é que ela fez isso? Se não podia. Ela nem pediu permissão. Ela era considerada imunda. Mas por que ela fez isso? Ei! Fé. Porque ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. E quando ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou em Jesus, pá! Olha aqui para o pastor. Com certeza Jesus estava usando um manto como esse. O talit, o manto da oração. Todo judeu carrega esse manto, não tira. Eles só oram com esse manto. E Jesus estava carregando o seu manto. Ela veio por detrás, se arrastando. E onde é que ela tocou? Aqui, ó. No ticite. Está vendo essas franjas? Está vendo essas franjas embaixo? Foi onde ela tocou. E quando ela tocou, pá, Jesus parou. Alguém me tocou. E os discípulos, todos te tocam, a multidão em tua volta. Não, alguém me tocou.
porque eu percebi que de mim saiu poder. De mim saiu, ele sentiu a unção fluindo. Ele sentiu o poder, a unção saindo dele, fluindo através dele para alguém. E o interessante é que ele percebeu. Então é algo tangível. A unção é algo tangível. Ele percebeu, fluiu através dele para alguém. E ele olhava em volta para ver quem era. Aí a mulher, percebendo que já estava curada, ele percebeu que saiu e ela percebeu que recebeu. Quando eu tocar em você, quando o lenço da oração tiver contato com você, quando a unção chegar em você, eu sei, irmãos, porque eu me consagrei para estar hoje aqui para orar. Se você está nesta fé, porque quando ela se apresentou, a Bíblia diz que ela estava com muito temor, tremendo. Olha o que Jesus disse para ela. Eu quero que você vá comigo em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Eu vou ler a partir do versículo 27, para você entender todo o contexto. E ela ouvindo falar de Jesus, diga comigo, ela ouvindo falar de Jesus. A fé vem pelo? A fé vem pelo? E ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, você tem que dizer, você tem que declarar, a hora que o pastor me tocar, a hora que eu for ungido, a hora eu vou receber, basta alguém me tocar, eu vou receber o meu milagre. Irmão, é essa fé, irmãos. Essa fé que ela manifestou. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes. E os lenços e aventais de Paulo eram levados até os enfermos e eles eram curados através dos lenços, dos aventais. E ela tocou na roupa, na vestimenta de Jesus. E quando ela tocou, logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé. E para concluir, encerrar, só vou ler mais um versículo, para concluir e encerrar, Mateus, capítulo 14, Mateus capítulo 14, eu estou te dando base bíblica, para que a tua fé seja fortalecida. Mateus capítulo 14, versículos 35 e 36, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos.
E rogavam-lhe. Veja que aqui eles estão pedindo. A mulher do fluxo de sangue não pediu. Ela não pediu. Ela veio na surdina, escondida, disfarçada. Ela veio, a fé dela era tão grande que bastava, não, eu não preciso, ele nem precisa saber, só basta eu tocar que eu vou ser curado e pronto, não tem a mínima chance disso não acontecer, ele nem precisa saber. Mas na hora que ela tocou, foi curada, Jesus falou, opa, alguém me tocou de forma diferente. Foi um toque de fé. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos, diga todos, diga de novo, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Então aplauda ao nosso Deus bem forte.